Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre a importância de se ler literatura clássica e eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma visão totalmente diferente dos clássicos da literatura mundial. Esses livros que são temidos por muitos leitores de leitura contemporânea sentem receio em começar a ler os clássicos, mas será que realmente precisamos temê-los? Se eu te disser que muitos dos problemas que você enfrenta hoje já foram vividos, sentidos e escritos há séculos atrás, e talvez a resposta esteja em livros que você nunca leu ou pensou em ler, por falta de conhecimento ou por medo mesmo. Mas você pode me dizer, a Bíblia é o livro que tem resposta para todas as coisas, e eu concordo. Só que grandes autores da literatura mundial leram a Bíblia, beberam da fonte e escreveram histórias que nos aproximam de personagens que viveram conflitos, dilemas que nós também vivenciamos. E isso é muito rico, porque ter acesso à boa literatura amplia a nossa visão de mundo. Vivemos em um mundo cercado de conteúdo rápido, frases pequenas, vídeos curtos, pensamentos rasos, mas existe um tipo de leitura que vai na contramão disso, a literatura clássica. Só que existe um problema que a grande maioria das pessoas acreditam que literatura clássica é difícil, é chata ou que não é para elas. Só que a triste realidade é que a sociedade atual desaprendeu a pensar com profundidade com tantos estímulos rápidos. E é importante entender que os clássicos não foram escritos para entreter. Eles foram escritos a fim de confrontar. A literatura clássica expõe o coração humano, o pecado, a dor, a redenção, o perdão, a beleza. Os clássicos falam da alma. Ao ler Dostoiévski, entramos em conflito com a nossa própria consciência. Quando lemos Machado de Assis, entendemos quão enganoso pode ser o coração humano. Ao lermos as obras de C.S. Lewis e de J.R. Tolkien, entendemos que até a própria fantasia pode carregar verdades eternas. E o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, ela nos convida a renovar a nossa mente. E a literatura clássica é uma ferramenta poderosa para isso. Ela nos ensina a pensar, a discernir, a enxergar além da superfície. Ler os clássicos transforma você. E não é só sobre conhecimento, é sobre formação. Formação de caráter, de pensamento, de alma. Talvez você já esteja se perguntando, ok, já entendi que é importante ler literatura clássica para renovar a minha mente, para crescimento pessoal, para amadurecimento, mas como então começar a ler os clássicos? E a resposta? Comece simples. Ou melhor, comece pelos mais simples. Você não precisa começar lendo literatura clássica pela Divina Comédia de Dante Alighieri ou pela Ilíada de Homero, mas você pode começar a ler os clássicos infantis. Você pode começar inclusive com esse clássico aqui, de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, porque a linguagem dos livros infantis clássicos, elas são mais acessíveis e também nos fazem pensar, nos trazem verdades profundas. Então, uma ótima opção para quem está começando a ler os livros clássicos é começar pelos clássicos infantis da literatura mundial. Ler um clássico é um deleite, então leia devagar, pense, repense, anote. Para ler um livro clássico, você não pode ter pressa, porque são livros extremamente reflexivos, então requer sim um tempo maior. Então ler, gente, não é uma corrida, é sim um deleite.
Ler é você abrir um livro e desfrutar dele. Deixe o livro trabalhar em você. É isso, pessoal. Se você deseja aprender a ler com profundidade, deixar que a leitura transforme a sua mente, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, porque aqui nós não lemos apenas por hábito, nós lemos para sermos transformados, a fim de crescermos como ser humano integral que somos. Corpo, alma e espírito, intelecto faz parte.